O romantismo foi um dos principais movimentos de arte do século XIX, e no Brasil teve como marco inicial a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso, o romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Uma das razões para isso é a importância da estética romântica para o momento histórico em que essa arte está inserida no Brasil, a chegada da família real e a reclassificação do território nacional, deixando de ser uma colônia de exploração e doravante passando a intitular-se Reino Unido a Portugal. Alguns principais autores do romantismo brasileiro são José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. O principal fato histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa em 1808. Nesse período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país. Algumas das principais delas são: criação da imprensa brasileira, construção do Museu Nacional, incendiado em 2018, fundação do Banco do Brasil, decreto de abertura dos portos às nações amigas, criação do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores e do Tesouro Nacional, assim como a fundação da Casa de Suplicação do Brasil, atual Supremo Tribunal de Justiça. O romantismo é o movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX, ou seja, o movimento é o de uma produção da nova elite da sociedade, que havia superado os regimes absolutistas em diversos países. Por conta disso, os ideais dessa burguesia são aqueles presentes nas obras românticas. Principais características: egocentrismo, culto ao eu, o indivíduo como centro da existência. Nacionalismo, exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito. Idealização do herói, do amor e da mulher. Fuga da realidade por meio da morte, do sonho, da loucura ou da arte. Para além dessas características gerais, vale ressaltar que as manifestações da poesia e da prosa dentro do romantismo tiveram cada uma suas particularidades. A poesia romântica brasileira, para ser mais bem compreendida, pode ser dividida dentro dos 3 grupos ou gerações que a abarcam: os indianistas, os ultrarromânticos e os condoreiros. Os indianistas, primeira geração romântica, tiveram como principal expoente o poeta Gonçalves Dias. Os poetas indianistas foram os mais nacionalistas entre os românticos. Em seus poemas, como o célebre Juca Pirama, nota-se a exaltação da natureza nacional e a construção do índio como herói brasileiro. Ultrarromânticos, segunda geração romântica, também conhecida como byroniana ou spleen, é marcada pelo sentimentalismo acentuado, pessimismo e fuga da realidade, pela morte, pelo sonho, pela loucura ou pela arte. Os principais representantes desse grupo foram Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Condoreiros, terceira geração romântica, chamada também de social ou hugoana, em homenagem ao escritor francês Victor Hugo, uma espécie de pai dessa geração. É notadamente marcada pela denúncia social. O principal escritor dessa vertente romântica no Brasil foi Castro Alves, e em seus versos percebe-se claramente um discurso combatente à escravidão vigente no país. O romantismo do Brasil coincide com a chegada, no país, da imprensa. Isso significa que, a partir de então, foi possível publicar jornais e livros no Brasil, tornando a produção cultural mais barata e, consequentemente, mais viável. Uma das principais formas de publicação utilizadas na época era o folhetim, uma técnica de escrita e divulgação de textos literários, em geral romances e novelas, por meio dos jornais e em partes. Dessa forma, a cada edição do jornal havia a publicação de um capítulo da obra, tal qual observamos nas telenovelas ou séries contemporâneas. Autores e obras do romantismo brasileiro. Podemos destacar Gonçalves Dias e suas obras: Segundo os Cantos, publicada em 1848,
Últimos Cantos, em 1851, Os Timbirás, de 1857, e Os Cantos, de 1857. Álvares de Azevedo e suas obras: Lira dos 20 Anos, de 1853, e Noite na Taverna, de 1855. Casimiro de Abreu e sua obra Primaveras, de 1859. Castro Alves e suas obras Espumas Flutuantes, publicado em 1870, A Cachoeira de Paulo Afonso, de 1876, e Os Escravos, de 1883. José de Alencar e suas obras O Guarani, publicado em 1857, Iracema, em 1865, Tio, em 1871, e Senhora, em 1875.